Bom, é sempre um prazer para a Copperforte e os seus associados para fazer uma prestação de contas, né, do ano que se passou, o ano de 2014. Uma retrospectiva aqui do ano de 2014, vamos ver agora um vídeo. A mulher de cabelos brancos, olhar forte e voz tranquila se tornou em 2014 uma das mais influentes do mundo. Janet Yellen assumiu em fevereiro a presidência do poderoso Federal Reserve, o Banco Central americano. Um feito e tanto, é a primeira mulher a dirigir a instituição. Janet e seus colegas ditam o rumo da política monetária dos Estados Unidos, país que este ano deu sinais de que, enfim, a recuperação da economia está mais forte. Prova disso é que o Banco Central americano começou a diminuir os bilhões de dólares que injeta na economia desde a crise de 2008. Mas crescimento gera inflação, que leva ao aumento dos juros. O Fed está de olho nisso e o mercado financeiro especula que em 2015 poderá ocorrer aumento do juro básico da economia americana, atualmente perto de zero. Medida já adotada por bancos centrais dos chamados países emergentes. O ano definitivamente foi ruim para muitas nações que, alguns anos atrás, apresentavam forte crescimento enquanto as potências estavam em crise. Os BRICS, grupo formado por Brasil, China, Índia, África do Sul e Rússia, tiveram um desempenho abaixo do esperado na economia. Tanto que em 2014 receberam um incômodo rótulo de os 5 frágeis. Em comum, eles têm inflação em alta e moedas mais vulneráveis às mudanças na dinâmica da economia mundial. Até a China pisou no freio, embora ainda cresça acima de 7% ao ano. Enquanto alguns lutam contra a inflação, outros travam uma guerra para que os preços aumentem. É o que ocorre na zona do euro. A preocupação com a deflação tem motivo. Se o valor das mercadorias não sobe, os consumidores adiam as compras. As empresas vendem menos, demitem empregados e reduzem os salários. Tudo isso torna mais lenta a recuperação econômica. Para driblar esse problema, o Banco Central Europeu reduziu a taxa básica de juros para perto de zero e anunciou um plano de compra de dívida privada para estimular o mercado de crédito. O desemprego no bloco de moeda única ainda continua alto, principalmente na Grécia e na Espanha. Mas algumas nações atingidas pela chamada crise da dívida dão sinais de que já passaram pelo pior e fazem projeções mais otimistas para 2015. Já o Fundo Monetário Internacional mantém cautela. Para o FMI, o crescimento econômico global ainda inspira cuidados. Em um contexto marcado pela continuidade de tensões geopolíticas, estagnação de muitas economias desenvolvidas e desaceleração dos países emergentes, o fantasma da crise está por perto. Enquanto isso, na América do Sul, o calote voltou a rondar o governo argentino, que trava uma batalha contra os abutres. É assim que Cristina Kirchner e seus ministros chamam os fundos especulativos que não aceitaram participar da reestruturação da dívida. Os abutres recorreram a uma corte americana que obrigou o governo a pagar integralmente o valor dos papéis da dívida pública mais os juros. A quantia é equivalente a pouco mais de 3 bilhões de reais. A Argentina entrou em uma corrida contra o tempo para evitar o calote. No fim de junho, o país depositou mais de $1 bilhão em um banco de Nova York para pagar a parcela devida aos 93% de credores que aceitaram a renegociação. Mas a justiça americana suspendeu o pagamento. Em 30 de julho, venceu o prazo para que o governo argentino pagasse a parcela da dívida renegociada. Sem ter como entregar o dinheiro aos credores que aceitaram a reestruturação, o país entrou em calote técnico. Kirchner nega o default e sugeriu outro nome para descrever a situação. É o mais recente capítulo da longa história que começou em 2001, quando a Argentina deu um dos maiores calotes já registrados na história. A novela da dívida terá novos capítulos em 2015.
Está aí uma retrospectiva do cenário internacional. E agora vamos falar um pouco do Brasil, né? A Copa do Mundo aqui, que ao mesmo tempo para lembrar e para esquecer do 7-1, né? O acidente aéreo com o Eduardo Campos e a cultura brasileira do luto. Perdemos aí o Ariano Suassuna, o João Baldo Ribeiro, Rubens Alves, grandes escritores, né? Zé Wilker e Jair Rodrigues. E eleição presidencial e Operação Lava Jato. E a seca chegando no Sudeste. Quer dizer, a seca é muito comum no Nordeste, né? A gente vê essa situação aí, mas dessa vez ele chegou no Sudeste. No cenário econômico do Brasil, a inflação fechou o ano passado com 6,41%, a inflação oficial. Em 2013, o IPCA, ou seja, a inflação oficial, foi 5,91%. A taxa Selic fechou o ano com 11,75%. E os juros do cheque especial com taxas estratosféricas, né? E um comentário aí no jornal The New York Times, que os juros praticados em alguma linha de crédito no Brasil fariam um agiota americano sentir vergonha. Os juros do cartão de crédito altíssimos também, né? Só para ter uma ideia, uma dívida de R$100 no cartão de crédito, em 12 meses vai representar R$358. E as operações de crédito, né? A taxa de juros subindo também. E o ano de 2015 vai ser um ano extremamente difícil. A expectativa do Banco Central para a inflação em 12 meses é acima de 7%. Isso é uma pesquisa que o Banco Central faz, que eu chamo de pesquisa Focus, né, que, com várias instituições financeiras. Mas essa inflação estimada de 7% para o ano de 2015, certamente, ela já foi ultrapassada, está a mais de 8%, né? E possivelmente chegue nos 10%. A economia, o PIB, está previsto aí um pequeno crescimento, mas é possível que ele dê negativo. E a Selic, que é a taxa básica de juros da economia, 12,5%. Eu acredito também que deve fechar um percentual maior. O câmbio, né, o dólar que já teve a 3,20, 3,30, eles estão prevendo que em dezembro chegue a 2,90. Já está, acho que 2,94, né? E um superávit aí pequeno. E o aumento aí na energia, na conta de energia, de até 40%. Alguém já me falou esses dias que a conta de energia veio com um aumento de 60%. Então, varia muito esse aumento. Em determinados estados é menor o aumento, em outros estados é maior. E o preço da gasolina, né, e do óleo diesel, que puxa todos os preços da economia, né? Então, o cenário de 2015, como eu falei, ele chama-se incerteza. Nós estamos diante de uma incerteza como talvez a gente não tenha tido nos últimos 30 anos. A previsão aqui feita pelo Banco Central é para 2015, e a cada nova previsão que ele faz, os percentuais sobem. A prévia da inflação tem uma maior taxa desde 2005, e a Operação Lava Jato, que pode trazer um problema sério para o sistema financeiro. Por quê? Porque eu estava conversando com um conselheiro da Petrobras, ele me disse o seguinte: são 130 mil empresas que prestam serviço para a Petrobras, envolvendo 3 milhões de trabalhadores. Então, essas 130 mil empresas, elas pegavam o recebível, ou seja, a venda para a Petrobras, e eles contavam nos bancos, principalmente nos bancos pequenos e médios. Ora, se a Petrobras não estiver pagando essas empresas, e possivelmente muitas delas não estão recebendo, certamente as empresas não vão pagar os bancos. Então, pode vir
não estou garantindo isso, mas é possível que venha acontecer um problema nos bancos de porte médio e pequeno. E a gestão da Cooperforte, né, nós trabalhamos sempre com a filosofia cooperativista, na vontade dos cooperados, na obediência aos princípios cooperativistas, na responsabilidade social com os cooperados e com a comunidade. A Cooperforte tem uma máquina administrativa simples, simplificada e enxuta, né? Trabalha com baixa inadimplência, o crescimento contínuo do quadro social e das operações ativas e passivas. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei na Cooperforte, nós tínhamos 38 mil associados. Nós estamos agora, no mês de março, nós fechamos com 132 mil associados. Ou seja, quase 100 mil associados acrescidos ao quadro durante esse período que eu estou lá. Competência técnica dos administradores, né? Continuidade administrativa com espírito empresarial. E os números que nós vamos apresentar, eles expressam essa filosofia de trabalho. O número de associados. Tivemos quase 6.700 novos associados no ano. É claro que esse número de 124 mil para 130 mil, ele não representa isso porque tem muito associado que falece e muitos outros que saem. Então, aí não, somado, né, o número de associados de 2013 com 6.688, certamente não dará o número de associados de 2014. O capital dos associados teve esse crescimento aí de 11,8%. Os ativos, 15,1%, que é um crescimento muito expressivo no ano, como o ano que passou. O disponível, que é dinheiro em caixa, em caixa, mas está todo aplicado. Né? Não, é porque numa apresentação dessa que eu fiz, aí a pessoa pensou, mas dinheiro está em caixa, vocês não aplicam dinheiro, não? Não, é em caixa, mas está todo aplicado. Então, por isso que eu falo sempre que ele está aplicado. Né? Os empréstimos também tiveram um crescimento bastante expressivos aí. Os depósitos a prazo dos associados, o patrimônio líquido e as reservas, todas formadas com sobras. E as sobras tiveram um aumento muito expressivo esse ano, de 47%, mas um pouco mais na frente eu vou explicar a razão pela qual essa sobra foi tão expressiva. E aqui está um balanço patrimonial, o extrato do balanço patrimonial do ano, né? Bem, aqui as contas de resultado, mostrando aí esses 71 milhões de sobra. Mas por que deu uma sobra tão expressiva? É o seguinte, nós temos vários sistemas de cooperativismo de crédito. Temos o Cicobi, ao qual nós pertencemos. Temos o Sicredi, que é lá no Rio Grande do Sul, Paraná, onde eles funcionam com mais força, né? Temos o pessoal da Unicred, que é um outro sistema cooperativo ligado ao ramo de saúde. E cada sistema desse tinha um fundo garantidor de depósitos. E o Cicobi, aqui a gente fazia uma contribuição para garantia dos depósitos associados, e nós contribuímos lá, entre valores contribuídos e a remuneração desse capital, nós tínhamos lá em torno de 20 milhões de reais. E o Banco Central forçou a barra para que fosse criado um sistema cooperativo para todas as cooperativas de crédito, para que fosse um fundo garantidor só para todas as cooperativas de crédito. E esse fundo foi criado. E nós damos hoje FGCOP, né? Fundo Garantidor das Cooperativas. E o fundo ao qual participava, ele devolveu o nosso dinheiro. Quer dizer, foram 16 milhões de recolhimento e mais 3 milhões e 900 de remuneração. Então, eles nos devolveram 20 milhões e 36 mil. Ao receber esses 20 milhões de volta, nós ficamos numa dúvida enorme. Esse valor, ele é tributado ou não é? E aí, o que acabou acontecendo?
o sistema, a Confederação, o Sicob Confederação, fez uma consulta a um advogado tributarista de Belo Horizonte que entende muito em tributação de cooperativa de crédito. E ele fez um parecer enorme, mas o parecer dele não foi conclusivo. Os advogados do Sicob aqui também chegaram à conclusão de que não existia legislação sobre essa questão. E nós, particularmente, pedimos um parecer para o nosso jurista, que foi procurador-geral da Fazenda Nacional, e ele deu o parecer dizendo o seguinte: olha, não tem legislação sobre isso, mas se a Receita Federal vier aqui, ela vai tributar. Então, prudencialmente, nós entendemos que deveríamos fazer o depósito judicial, fazer a provisão para esse dinheiro ficasse reservado e entrar com ação na Justiça contra a Receita Federal para que ela não tribute. Então, desses 20 milhões, 8.947 referiam-se a tributos. E 11.089.000 que entraram nas sobras. Então, esses 71.468 estão incluídos aqui os 11.089.000. Se tirarmos aqui os 11 milhões, a sobra seria em torno de 60 milhões. Então, cabe essa explicação porque nós ficamos numa dúvida muito grande se deveríamos fazer o recolhimento, se deveríamos fazer o depósito judicial. E entendemos, depois de 3 pareceres jurídicos, de que a forma mais prudente de agir seria essa. Aí nós fizemos isso. Quer dizer, não houve o recolhimento, nós fizemos o depósito judicial. Se por acaso a Justiça entender que o valor não é devido, esse valor de 8.900.000 volta para a Coperforte. O parecer do Conselho Fiscal está dentro desse relatório que vocês receberam aí, não dá para ler, mas ele está aí dentro, dizendo que está ok as contas, sem problema. E da auditoria também independente, aprovando as nossas contas. E a distribuição de sobras, de que forma que ela aconteceu? Os 71.468.000, 10%, de acordo com a lei, tem que ir para a reserva legal. E 5% para o Fundo de Assistência Técnica e Social. As sobras líquidas, então, foram 60.400.748. O ano passado nós fizemos um fundo para investimento de expansão e ele é revertido no final do ano. Então, somado, os 4 milhões com 60 deu 64.748. E ele foi distribuído dessa forma. Nós levamos essa proposta para a Assembleia e a Assembleia aprovou. Fizemos outro fundo para investimento de expansão, de 4 milhões, porque a gente tem investido muito na área de informática. Fizemos um fundo de reserva legal de 20 milhões. Por que esse valor tão alto? Porque aqueles 11 milhões da devolução do fundo, né, do líquido de devolução do fundo, nós entendemos que aquilo ali não era o resultado do exercício. Então ele deveria ficar em reserva legal e sempre eu digo o seguinte: numa cooperativa de crédito, quanto maior a reserva, mais forte é a cooperativa. Então nós entendemos que deveríamos colocar no fundo de reserva 20 milhões e distribuímos 40.748.000, na proporção dos negócios realizados pelos associados. Então, de acordo com o saldo médio dos depósitos e dos empréstimos, ficou nessa proporção. E esse valor, ele foi acreditado na conta dos associados no dia 1º de abril, né? E normalmente a gente faz a distribuição de sobra na data da Assembleia, que foi no dia 29 de março. Por que nós não fizemos na data da Assembleia? Porque entrou, aliás, né, uma nova tabela do imposto de renda reduzindo o imposto. Aí nós preferimos aguardar até o dia 1º de abril, que o associado ia ser menos tributado. Então distribuímos 40.748.000 e
o valor das sobras, sobre as sobras líquidas, as sobras distribuídas sobre as sobras líquidas, representaram 67,1%. E as sobras distribuídas, mais o capital pago, os juros pagos ao capital, sobre as sobras líquidas, representaram 93,5%. Essa conta, por que nós fizemos? Porque, de uma forma geral, os bancos, quando eles distribuem o resultado, o máximo que eles distribuem aqui é 30%. Chega, às vezes, 25%, 20 e pouco. Nós distribuímos das sobras, que equivale ao lucro do banco, né? 93,5%. O crescimento das sobras de 2013 para 2014 foi 15,9%. Então, para quem tomou empréstimo durante o ano, teve um abatimento na sua taxa anual de 1,9159 se considerarmos a sobra. E os que aplicaram o depósito sob aviso, que eram aplicações até 31 de dezembro de 2007, quando o Banco Central determinou que se acabasse com o depósito sob aviso, também teve essa remuneração adicional. E a partir de 1º de janeiro de 2008, que é a aplicação do RDC, os aplicadores também tiveram esse valor acrescido à sua sobra, acrescido à sua remuneração anual. Então, para quem tomou empréstimo, que pagou uma taxa de 23,76 no ano, reduzido das sobras, pagou uma taxa, na realidade, de 21,84%. Os depósitos sobre aviso, alguém até me perguntou aí, como é que está aquela remuneração mais antiga? Quem tinha depósito sobre aviso teve uma taxa efetiva de 12,27%. Acrescido das sobras, 14,19%. Não, aqui é a taxa mensal. A taxa mensal de cada um. E o depósito no RDC teve essa remuneração e a taxa mensal de 1,4% e a taxa anual de 13 e pouco. Eu vou mostrar aqui a remuneração sem as sobras e a remuneração com a sobra. Então, quem teve o depósito de aviso prévio teve uma remuneração anual de 12,27%, sem as sobras, isso aqui correspondeu a 113,5% do CDI. E o RDC, a taxa anual 11,33%, 104,86% do CDI. Isso sem as sobras. Se acrescermos as sobras, a remuneração vai ficar para o aviso prévio 131% do CDI e para o RDC 122% do CDI. Quem tiver interesse em receber essas lâminas, é só avisar o nosso pessoal aí que a gente disponibiliza. Viu? Bom, quadro social, 130 mil pessoas físicas, né? E 220 pessoas jurídicas. Oriundos do Banco do Brasil, 80 mil associados. Associados família, parentes, né, dos associados até o 1º grau. 22.460 pessoas. Na Caixa Econômica já temos quase 14 mil associados. No Banco do Nordeste, 3.170. No Banco Central, 2.622. No Banco da Amazônia, 1.531. E do BNDES, 136 associados. O BNDES é um banco pequeno, tem 1.000 e poucos associados, então o número de associados, 1.000 e poucos funcionários. O número de associados do BNDES é menor. E outros são funcionários das seguradoras dos bancos, postos federais, são funcionários da CACI, da Previ. Então são esses outros aí, 6.298. Por faixa etária, nós temos aí quase 72% de associados na faixa de 21 e 60 anos. Número de associados, homens e mulheres. Por região, na região centro-oeste, onde estamos, né? Temos
23.307 associados. E os números da Copperforte. Essa lâmina eu trago sempre para mostrar, desde a época que eu entrei na Copperforte, foi em 97, até 2014. Então, o crescimento do número de associados, o capital dos associados, a evolução dele nesse período, os ativos, tiveram essa evolução de 48 milhões, hoje está com 1.576 bilhão. Os empréstimos com evolução também bastante expressiva. O patrimônio líquido dos associados, as reservas todas formadas com sobras. As sobras brutas, a evolução delas nesse período. E a inadimplência, que teve bastante alta e teve essa queda, e está em torno de 0,3%. As receitas e despesas, aqui mostra que a Copperforte, desde o seu início, ela sempre apresentou resultado superavitário. O spread é a margem de ganho da concessão dos empréstimos. O ranking, nós pegamos os maiores bancos, alguns não maiores, mas os bancos onde a gente consegue dados, normalmente os maiores bancos do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Safra, Votorantim e o Banrisul. E aqui nós fazemos um comparativo. Nesse caso aqui, por exemplo, a evolução de cada conta patrimonial dessa. O crescimento dos ativos. Nessa amostra de bancos, a Copperforte ficou em terceiro lugar. Operações de crédito, ou seja, empréstimos, em segundo lugar de crescimento. Depósito, primeiro lugar. Patrimônio líquido, quinto lugar. E lucro líquido, primeiro lugar. Eu volto a dizer, quem tiver interesse em receber essas lâminas, é só avisar para o nosso pessoal que nós disponibilizamos. Indicadores financeiros, retorno sobre o patrimônio líquido. Sempre repetindo, dentro dessa amostra de bancos. Ficamos aqui em segundo lugar. O retorno sobre o ativo, primeiro lugar. O índice de qualidade da carteira, segundo lugar. O índice da Basileia em primeiro lugar e o patrimônio de referência por ativo total em primeiro lugar também. A lucratividade, lucro por ativo, no nosso caso é sobra, né? Por ativo, primeiro lugar, lucro sobra por empréstimo, primeiro lugar, lucro por depósito, quinto lugar e lucro por patrimônio líquido, terceiro lugar. Produtividade por funcionário, ativo por funcionário, estamos aqui em sétimo lugar, empréstimo por funcionário quarto, depósito por funcionário primeiro, patrimônio líquido por funcionário segundo e lucro líquido por funcionário primeiro lugar. O rating, nós temos uma empresa que faz nosso rating e ela tem nos dado nos últimos 10 anos a classificação máxima que uma cooperativa pode obter, que é a classificação A3. Esse aqui é um comentário da empresa Direito, que é a Lopes Filho do Rio de Janeiro, que a classificação A3 conferida à Copperforte é o mais alto grau que uma cooperativa pode exceder. Essa classificação é dada somente a cooperativas com elevado grau de segurança operacional e sólida estrutura financeira. Eles fizeram o nosso rating a primeira vez em 2003. Nos deram a classificação de A2. No ano seguinte, já deram um upgrade para a gente. E a partir de 2005 até hoje, nós temos a classificação máxima. Os canais de relacionamento do associado, através da central de atendimento, do nosso call center aqui em Brasília, né? A unidade de resposta audível, o serviço de atendimento ao cooperado, nas redes sociais, o SMS, ouvidoria, a internet fala conosco, o mobile, quer dizer, a pessoa já pode fazer hoje todas as suas transações pelo smartphone, o internet bank e o atendimento pessoal aqui no nosso posto em Brasília e no Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre.
um SMS que a gente tem mandado em várias ocasiões, em aniversários, cumprimentando pelo aniversário, pelos 30 anos da Cooperforte. A Cooperforte completou 30 anos no ano passado. O Dia Internacional do Cooperativismo, o Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito, e esse ano nós mandamos também um cartãozinho para as mulheres, no Dia das Mulheres. Possivelmente muitas de vocês receberam ele. Né? O nosso novo site, ele está bem mais moderno e fácil de navegar. É fácil de navegar, como eu disse, a acessibilidade também é fácil, a visualização. Esse dispositivo aí, nós utilizamos para mensagem de texto, o alerta, né? Mensagem de e-mail, chamada de voz gravada com promoção de novos negócios e operações com a cooperativa. E as redes sociais, estamos presentes em todas elas. No Twitter, no blog Cooperforte, no YouTube e no Facebook. Sempre fazendo educação financeira, ou cooperativista. No Facebook, né, que é um dispositivo mais acessado, já tem umas informações aí mais para o pessoal que mexe com redes sociais. Né? A Economia Dia a Dia é essa página da Cooperforte. Ela foi lançada em 2012, mas ela difunde muito a educação cooperativista, a educação financeira e a perspectiva cooperativista também, né? Ela veicula semanalmente informações sobre finanças pessoais, orçamento doméstico e economia em geral. O associado pode baixar, inclusive, esse orçamento em dia no seu celular e fazer o seu controle de gastos através do celular. O número de acessos da Economia Dia a Dia, né? Páginas visualizadas, downloads, aplicativos. E os convênios. Nós temos 112 convênios educacionais. Aqui em Brasília nós temos vários, com instituição de ensino superior, o ensino infantil, fundamental e médio, escolas de língua. E temos o nosso clube de compras, convênio com todas essas empresas aí. Quando vocês forem comprar uma geladeira ou uma televisão, dê uma consultada nos nossos parceiros para ver se vocês conseguem preços bem mais em conta. E a nossa ouvidoria que registra todas as reclamações, sugestões e elogios. E o número de elogios de 2013 para 2014 recebeu muitos elogios mesmo. Hoje mesmo recebeu uns 3 ou 4. O crescimento do número de elogios, está aí um elogio do associado. Ele diz que é fácil de reclamar, né? E que ele algumas vezes até fez isso. E que tem 4 filhos formados, já todos formados, e que grande parte da formação dos filhos dependeu da ajuda que a Cooperforte ofereceu para eles. O número de sugestões, está aí uma sugestão de um associado, que ele costuma ligar na unidade de resposta audível, e a informação que ele quer é a última informação que tem na unidade de resposta audível. Então ele pediu que a gente colocasse essa informação em primeiro lugar. A sugestão está em desenvolvimento. Grande parte das sugestões a gente acata e avisa para o associado. O número de reclamações procedentes são aquelas reclamações que o associado tem razão de fazer a reclamação. Muitas delas ele não tem razão. Mas as procedentes de um ano para o outro teve uma queda aí de 24%. Uma reclamação de um associado, ele reclama que na área pública não oferece o histórico das taxas mensais, das taxas de aplicação. Providenciamos, então, um e-mail informando para ele as 12 últimas taxas, né, dos 12 últimos meses, e eu determinei que fosse divulgado o histórico dos 12 últimos meses no site. Quer dizer, quando o associado entrar no nosso site, ele já vai ver lá o histórico das taxas dos 12 últimos meses. O número de reclamações, nós temos aqui uma queda expressiva. No ano 2008,
tivemos 1.985 reclamações. Aí nós adotamos lá um programa que chamamos de Erro Zero, e aí o número de reclamações começou a cair de forma bastante expressiva. Então é que no ano de 2014 nós tivemos só 350 reclamações, e eu vou mostrar mais na frente o quanto caiu de número de reclamações. E o tempo para a solução das reclamações, né? O Banco Central dá 15 dias para a gente resolver essas reclamações, e 92% delas nós solucionamos em 48 horas. O Erro Zero, como eu falei, foi um programa que eu adotei no Coperforte para aperfeiçoar os processos internos a partir de sugestões e de reclamações de associados. No período de 2011 a 2014, o número de reclamações procedentes teve uma queda aqui de basicamente 2/3, né? Aqui também isso é 59%, na zona não oriunda de falha também teve um crescimento. Improcedente, tem muita reclamação improcedente, até cresceram aqui, mas como são improcedentes, né, a gente... E o número de elogios tem crescido de forma muito substancial. Vou mostrar aqui no gráfico o número de reclamações. De 2011 para cá, eram 565, caíram para 207. E o número de elogios, que era 283, estão hoje, ou no final do ano passado, em 605. O reconhecimento, a satisfação do nosso associado, nós fazemos uma pesquisa interna de satisfação do associado, e essa pesquisa interna deu um grau de satisfação do associado de 98%, sendo que 75% disseram que o atendimento da Coperforte é ótimo e 23% disseram que é bom. E essa pesquisa interna que nós fazemos sempre, permanentemente. Ela vem mais ou menos casar com a pesquisa que nós fizemos no ano passado, com a Vox Populi, que é a empresa de pesquisa de mercado, que deu o grau de satisfação do cooperado de 98,6%. O Instituto Coperforte, que é o nosso braço social, o número de projetos concluídos e pessoas atendidas, e o número de projetos aprovados durante o ano, 29, e pessoas atendidas, 1.217. Os recursos utilizados pelo Instituto, grande parte vem dos parceiros. E aqui eu encerro a minha apresentação. Então a gente vai conversar um pouco aqui com os nossos associados que estão aqui, por sinal, um número bastante expressivo, né? Nós estamos aqui com a sala cheia. Agradeço a presença dos associados. Eu queria saber se algum associado aí tem alguma pergunta a fazer, alguma sugestão, ou mesmo alguma reclamação para aproveitar, né, de fazer reclamação aqui de corpo presente, né? Tem alguém ali com o microfone para distribuir para o associado que queira fazer alguma pergunta. Pois não, aqui, ó. Obrigado, João. Tá ligado? Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui. Na realidade, estou vindo pela primeira vez. Já sou cooperado da Coperforte há bastante tempo. E, enfim, muito bom. A minha primeira dúvida, e se, na verdade, o presidente não puder falar tudo agora, a gente pode, em outra oportunidade, tirar também essa dúvida. Bom, em relação ao primeiro ponto, em relação aos 20 milhões que estariam na forma de um fundo, inicialmente, um fundo para cobrir eventuais necessidades. Fundo garantidor de garantidor de, enfim. E aí, a minha primeira pergunta é, esse recurso, quando foi para lá, ele foi deduzido e não foi tributado, de alguma forma? É isso? Assim, então, por isso a dúvida de, ao voltar, ele ser tributado. Imagino que seja isso, porque se ele foi tributado, imagino que não deveria ser tributado na volta, a não ser pelo rendimento. Então, assim... Mas na ida ele não era para ser tributado mesmo.
Essa é pacífica. Então, essa é pacífica. Uhum. Na volta que a gente não sabia. Porque ele não é uma despesa, não é uma receita operacional. Sim, Né? sim. E ele está vindo de lá e a gente não sabia o que fazer. Quer dizer, será que ele é tributado? Então nós tivemos essa dúvida muito grande e pode ter certeza que nós ficamos com uma dúvida enorme, não sabíamos o que fazer. Aí o Cicobi Confederação, o qual pertenceu, fez essa consulta ao advogado de Belo Horizonte, que é especialista em tributação de cooperativas, e ele deu um parecer enorme, mas não concluiu absolutamente nada. Foi inconclusivo o parecer dele. O próprio Cicobi Confederação, os advogados do Cicobi Confederação também deram parecer, não chegaram a conclusão nenhuma. E nós, por nossa... nós entendemos que aquilo ali ainda não era garantia suficiente para nós. Aí nós consultamos um procurador, um ex-procurador-geral da Fazenda Nacional, que tinha sido procurador da Receita Federal, e ele também chegou à conclusão, olha, não existe legislação sobre isso, mas se a Receita Federal vier aqui, ela vai tributar e vai cobrar uma multa. Aí, prudencialmente, nós entendemos que, fazendo o depósito judicial, nós estamos garantidos, porque se a Receita vier e tributar, o dinheiro já está lá. Não pode cobrar multa porque o dinheiro já está em depósito judicial. E se por acaso ou a Receita ou a Justiça entender que aquilo ali não é tributado, o dinheiro volta para a Coperforte. Ok, entendido, e espero que a gente tenha sucesso nessa ação que você está movendo nesse sentido. O segundo ponto é a criação do fundo de reserva, exatamente com um valor próximo aos 20 milhões aí que está em discussão. Eu não entendi muito bem a questão de mantê-lo sem distribuir. Aí eu queria, da sua parte, talvez um esclarecimento mais detalhado sobre esse aspecto. Por que não distribuiu, por que guardar? Exatamente. E realmente, eu nem sei exatamente, esse recurso que foi para o fundo de garantidor, foi durante quanto tempo? Até mesmo, para sermos justos, ao retornar e ele ter que ser distribuído, e em algum momento for se pretender distribuir, quer dizer, como se distribuiria? De forma justa, né? Até porque ele foi a formação daquele recurso foi feita ao longo de alguns anos. Quer dizer, em tese, aquelas pessoas que estavam naquele momento teriam, de certa forma, um direito sobre um quinhãozinho daquele valor. Nós tomamos uma decisão de jogar no fundo de reserva, por quê? Porque o fundo de reserva é um recurso do associado. Entendeu? Aquilo ali não é de ninguém, aquilo é do associado. E o valor, nós entendemos que o valor não era a receita operacional, não era a receita do ano. Era um valor que tinha sido de uma contribuição ao longo dos anos e que não faria sentido a gente distribuir só naquele ano, porque o valor não correspondia àquele ano, correspondia a vários anos passados. Então, como eu falo sempre, quanto mais forte a reserva, mais forte a cooperativa. Então, entendemos que deveríamos colocar o dinheiro na reserva. Muito bem. Só mais um ponto. Em relação às sugestões, aliás, eu realmente acho que o atendimento, o serviço oferecido pela Coperforte é muito bom. Eu tenho mantido contatos, digamos, recorrentes com vocês e sempre tenho sido bem atendido. Em particular, eu até reivindiquei, fiz sugestões há alguns anos, 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás, sobre um comparativo em relação à rentabilidade que a Coperforte oferece no RDC versus, por exemplo, o CDI. E, realmente, eu recebi as planilhas, ou, enfim, esse comparativo. Justamente, eu acho até que, se você colocar no site, fica até mais evidenciado quão a rentabilidade da Coperforte tem sido superior, por exemplo, o CDI. Mas pode colocar outros referenciais lá. Assim, pelo que eu me lembre, o retorno foi de que isso seria feito num tempo
enfim, ainda a determinar. Mas, assim, gostaria de elogiar e, ao mesmo tempo, reivindicar que isso seja colocado no site, esse comparativo. Não só as taxas de rentabilidade da Cooperforte, mas a taxa da Cooperforte comparado com outras. Aproveitando o ensejo, naquela comparação que você fez com os bancos, eu não sei se eu falhei, eu não vi cooperativa. Me parece que eu não consegui ser comparativo, porque você faz comparativo em relação a bancos. Mas existe uma dificuldade de pegar informações em relação a... A gente não consegue, uma vez não conseguimos. Até, tudo bem, comparar com bancos eu não sei se é mas o ideal. O banco ele tem o balanço publicado, a cooperativa não tem. Sim. Desse ponto de vista, sim. Agora, o ideal seria também cooperativa. Mas, muito obrigado, Valdir. Ok. Quem já utilizou o nosso call center aí? O atendimento é bom mesmo, não? Mais alguma pergunta? Aqui o Braniço ali, ó. É só Braniço, né? Sócio 386. Qual o nome? Veja que eu estou falando, sócio 386. 386. E é essa a minha sugestão, porque com o Código Civil de 2012, a cooperativa não tem mais associado. E nós ainda usamos a nomenclatura associado. A partir do Código Civil de 2012, o tratamento jurídico correto é sócio. E talvez fique aqui, então, a sugestão de que nos próximos relatórios, nos próximos documentos, melhor examinando o assunto, possa ser incorporada a terminologia de sócio e não de associado. Porque juridicamente é muito diferente. Só isso. Obrigado. Ok, nós vamos examinar, mas em princípio, eu não concordo. A gente tem que continuar como associado, viu? Mas tudo bem, a gente vai examinar. Pois não? Boa noite. Também é a minha primeira participação, associada há somente 7 anos. Eu gostaria de saber qual a destinação que tem sido dada ao FATS na leitura do último relatório, né, do balanço, nas notas explicativas, eu não consegui identificar em que vem sendo aplicado e ficou a curiosidade. Nós temos, o FAT, na realidade, como nós temos um número muito grande de associados, fica até difícil você fazer uma distribuição. Por isso que a gente resolveu criar como é que é o nome? Auxílio funeral, que é para todos os associados, e a gente faz, até de forma indireta, os associados, fazendo patrocínio, por exemplo, de jogos esportivos, tá entendendo? Mas direta para o associado, só tem esse aqui que o Josué falou, que é o auxílio funeral. Porque o número de associados é muito grande. Se você for fazer uma distribuição do número de associados, ficaria basicamente um valor inexpressivo. Então a gente... É muito difícil você fazer uma divisão dessa. Então nós entendemos que era melhor se manter o fundo, né? E algumas coisas beneficiam os funcionários, né? Concursos, essas coisas. Mas a distribuição para o associado, nós entendemos que a gente não deveria fazer. Pois não? Boa noite. Meu nome é Rui. Eu não sei o número, se eu sou sócio associado, meu número, mas eu sou desde 84, creio que tem próximo dos 31 anos. A minha pergunta é o seguinte, é sobre segurança. Você falou aí de reclamações, mas eu não li em algum lugar ainda, sobre fraudes, assim, com relação a pessoa fazer resgate ou aplicação, se tem alguma incidência de fraudes e se essas fraudes culminam com ações judiciais contra a Cooperforte. Se é seguro, né, e se tem algum caso ou alguns casos de fraudes com o avanço da tecnologia, isso é muito normal acontecer aí de vez em quando. Com relação a essa parte, por favor. A incidência de fraude é zero. É zero. Não temos. Uma outra pergunta que você fez, o que era? A ação judicial tem, mas são poucas que... Alguém contesta
né, um empréstimo, uma taxa, mas são tão poucos que não representam quase nada. Mais alguma pergunta aí? Aqui, ó. Boa noite. Meu nome é Alex. Eu sou associado, não sei, tem uns 3 anos, eu acho. E a minha preocupação, sim, hoje o Brasil passa por um momento difícil, né? Na área financeira e política também, né? Qual a preocupação da empresa em relação a esse cenário futuro que pode ser pior ainda, né? Eu tentei, não falei hoje, mas tenho falado o seguinte. Aí uma conjunção de crises. Então, diante de uma crise econômica, crise política, crise de credibilidade, crise de confiança, crise ética, crise de água e crise de energia. Se juntar isso tudo aí, dá uma tempestade perfeita, não? Então, o que eu falei, esse ano vai ser um ano extremamente difícil. Agora, consideramos os 3 primeiros meses do ano, né? Os nossos resultados estão dentro do planejado. Daqui para frente, o que vai acontecer? Eu acredito que não vai chegar a nós. A crise na economia vai ser uma crise extremamente violenta. Mas eu espero que não chegue na Copperforte. E tem um outro detalhe também, que eu estava até conversando com alguém aí. No ano de, acho que de 1996 em diante, o funcionário do banco ficou 8 anos sem ter reajuste salarial. 8 anos. Possivelmente o Branisco deve lembrar disso, que ele estava na ativa. E a Copperforte não teve problema. Então, eu acredito que nós também não vamos ter problema com essa crise. Eu acredito. Mas também isso não posso afirmar, né? Eu acredito que isso não vai chegar em nós. Mas, né? Porque a crise vai ser violenta, eu não tenho dúvida. Vai ser muito mais complicada do que está aí hoje. Eu sou Neide Seabra, sócio 97. Eu queria acrescentar que a segurança da Copperforte, para mim, para atravessar essa crise, seria exatamente os números que nós estamos vendo. Que é de uma solidez que haja crise para poder baixar muito esse nosso sistema de trabalho e cair a nossa rentabilidade, nossos números. É isso que eu quero dizer e acho que não tem problema para nós. Não, mas a segurança que ele quis, aquele que se referia, é uma outra segurança, né? É outra. É com relação à fraude. Não. Foi. O que ele perguntou foi fraude. A outra. Zé Valdir? Pois não, Zé Carlos. Zé Carlos, parabéns pela sua apresentação. Eu queria só voltar ao assunto, vocês, que a crise não deve chegar a Copperforte. E nós acreditamos nisso. Mas você sabe, se a crise vier tão forte como você pensa, e muita gente pensa, pode atingir as pessoas, os associados. Atingindo os associados, os depósitos reduzem e os empréstimos aumentam. Então, é algo que nós temos que torcer para que não ocorra, porque indiretamente pode atingir. Ou não? Direta pode. Mas a gente espera que não, viu? Porque, o que eu falei, os funcionários do banco ficaram 8 anos sem ter reajuste salarial. E nós não tivemos crise por causa disso. Então, mais alguma pergunta? Bom, pessoal, então, eu gostaria de agradecer aí a presença de todos vocês. Tá? E vamos oferecer aqui do lado de fora um coquetel para vocês. Muito obrigado.